Boa noite, pessoal da prova. Então, quem assistiu o aulão, e se você não assistiu o aulão, você teve dificuldade. Quem assistiu o aulão, estava disponível lá, a gente bateu todo o edital, falou que ia cair, falou para você não estudar as questões que estavam envolvendo os atos do juiz, atos do oficial de justiça, recurso, coisa que não tem nada a ver com atividade policial, né? Se você se ateve aquelas matérias, aqueles assuntos que a gente comentou no aulão de revisão, etc., você foi muito bem na prova, porque só caiu, pessoal, na sua prova de escrivão da PF, só caiu o que a gente falou que ia cair. E é a lógica. O que é? São assuntos relacionados ao estrito cumprimento da atividade policial. Então, caiu prisão, né? Que a gente tinha falado que ia cair prisão, caiu prova, basicamente. Nas assertivas você pode ver prisão, prova e depois diligências, né, no cumprimento da investigação. Quer dizer, um assunto que foi bem específico, a gente esmiuçou aqui nas nossas aulas lá da revisão, nos aulões de véspera, e aí quem estudou por aquilo ali, na verdade já tinha uma preparação anterior e só bateu aqueles detalhes, foi muito bem, porque é só prova. No processo penal ela foi bastante tranquila. Ela tem algumas pegadinhas aqui que a gente vai bater agora, mas no geral ela foi bem tranquila. Pessoal, deixa eu só fazer uma ressalva aqui para também o pessoal da nossa equipe técnica ter a sua devida justiça aqui. Hoje começou o apocalipse aqui em Curitiba, então a gente ficou sem luz aqui à tarde. Para chegar até o estúdio para a gente gravar agora, o trânsito é infernal, só uma, duas faixas funcionando na maioria das avenidas, várias ruas alagadas aqui, o estúdio está sem internet, tá? Sem vários recursos aqui, então hoje você ia ver aqui a projeção da questão que ia vir flutuando pelo ar, tudo bonito aqui, aquele alto nível que a prova sempre tem. Mas hoje a gente vai ter que ler aqui as questões aqui no papel e resolver o mais rápido possível para você, sem muitas questões, enfim, né, de recurso visual, etc., que você vai ver aqui, para poder realmente se tranquilizar em relação da prova e saber que você fez tudo o que podia e agora é só esperar ser chamado aí para o concurso. Vamos lá? Então, pessoal, na parte de processo penal, a questão 79 começou a falar aqui com a gente no seguinte sentido. Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. E aí, as próximas 3 questões aqui vão versar basicamente sobre o inquérito policial. Na 79, ela diz assim: a conclusão do inquérito é precedida de relatório final, no qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para estabelecer a autoria e a materialidade. A ausência desse relatório e o indiciamento formal do investigado não resultam em prejuízos para a persecução penal, não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. Então, pessoal, aqui teve uma mistura de conceitos aqui, tá? Então, aqui, quando ele diz que o Ministério Público, primeiro que, na verdade, o destinatário do inquérito, o destinatário imediato é o promotor, né, o órgão do Ministério Público, e o destinatário imediato é o juiz. Então, dificilmente o juiz, né, isso aí já ofenderia aí a imparcialidade, né? Então, o juiz já tomaria aqui providências que não seriam as mais corretas aqui para um juiz que tem que ser imparcial. E aí diz que aqui que a ausência do relatório não resulta em prejuízos à persecução penal. Pessoal, na verdade, realmente é uma irregularidade, mas dá para dizer aqui que a ausência do relatório e do inquérito bem feito, aqui como a questão está colocando, na verdade representa, sim, um prejuízo para a persecução penal, e o que torna a questão errada no final o que diz que o juiz e eventualmente o MP não tem, então, não poderia fazer com que a investigação retornasse à autoridade para que concretizasse esses atos que deixaram de ser feitos. Então, o indiciamento, a questão do relatório, ela realmente poderia ser sanada, etc., apesar de ser um inquérito, já haver aqui uma infração administrativa. Mas a própria falta de indiciamento realmente ali deixa a questão errada, e o MP deve sim fazer a peça informativa, né, os elementos de informação que constituem o inquérito, voltar para que a autoridade policial termine e faça o que deveria ter feito da forma correta. Tá? Então a questão 79, você pode marcar no seu gabarito como errada. Vamos então à questão 80. O valor probatório do inquérito, como regra, é considerado relativo. Entretanto, nada obsta que o juiz absolva o réu
por decisão fundamentada exclusivamente, veja aqui, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Então, a primeira parte da questão 80 está perfeita, pessoal. Realmente, o valor probatório do inquérito ele é considerado relativo, tá? Então, até aqui a questão tá correta. Só que ele diz que nada obsta, ou seja, nada impede que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente. E aí nós vamos lá para um 155, né? Exclusivamente nos elementos informativos colhidos em investigação. E aí a gente vai lá para o 155 no Código de Processo Penal, e aí a gente vai chegar na seguinte situação. 155 diz assim, das disposições gerais, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida. E aqui você tem a positivação do princípio do livre convencimento motivado, né? Produzida aqui, pessoal, em contraditório judicial, tá? Não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados, obviamente, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, pessoal, a questão aqui não está falando se seria... a lei, na verdade, ela não diz se seria aqui para absolver ou para condenar. Então, a gente entende que o juiz, para absolver ou para condenar, ele não pode se basear e tomar a sua decisão fundamentada exclusivamente nos elementos informativos. Então, por isso, no nosso entender, a questão 80 é uma questão errada também. Está baseado, dá uma olhadinha no 155, você faça a sua interpretação, mas tanto para condenar quanto para absolver, a lei não faz essa ressalva, que se for para condenar não pode ser no inquérito, baseado nos elementos de informação do inquérito, e se for para absolver pode. Então, na verdade, a questão está errada. E 81 diz assim, o princípio que rege a atividade da Polícia Judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria, o que resulta na imperatividade da autoridade policial de instaurar inquérito policial em todos os casos em que receberam comunicação da prática de infrações penais. A ausência de instauração do procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade e dos demais agentes envolvidos, nos termos da legislação de regência, vez que resultará em arquivamento indireto da peça informativa. Então, pessoal, aqui tem na verdade, uma questão que, se fosse discursiva, você deveria falar aqui da questão da delatio criminis, que a gente falou no aulão aqui, né? A questão da delatio criminis apócrifa, né? Que seria aquela denúncia anônima, que você sabe que não é denúncia, na verdade, né? Denúncia é a inicial lá que o promotor, a denúncia por promotor e a queixa na ação penal privada. Então, na verdade, não é denúncia, mas popularmente, vulgarmente conhecido como denúncia. A verdade, a delatio criminis, né? Na verdade, a notícia criminis, ela poderia levar à instauração de um inquérito, e a delatio criminis, né? A apócrifa, enfim. Então, na verdade, o que ocorre? A polícia, ela tem isso, já é pacificado no STJ, enfim, os tribunais superiores têm isso como muito firme, de que ela pode sim ensejar a instauração de um inquérito policial, mas a autoridade policial ela deve primeiro ter algumas investigações preliminares ali, porque o próprio indiciamento, você que é concurseiro agora vai ser aprovado, sabe que você eventualmente responder um inquérito policial, você vai estar complicado indo para o resto da sua vida. Você não consegue tirar essa mácula, vamos dizer assim, nas investigações sociais que você vai sofrer aí, na sindicância de vida pregressa, etc., para entrar nas instituições aí que você desejar através do concurso. Então, aqui, na verdade, existe sim o princípio da obrigatoriedade, né, tanto para o policial aqui, na verdade, seria aqui quem estaria à frente, né, do inquérito, seria então o delegado, mas então a gente pode marcar aqui a questão como a alternativa ela está correta, tá? E justamente por isso. Existe o princípio da obrigatoriedade, só que se fosse uma prova dissertativa, você teria que falar da questão, né, que, na verdade, uma mera denúncia anônima, uma comunicação, assim, enfim, para a polícia, ela não poderia, de plano, ensejar essa instauração desse inquérito. Mas como a questão ela não vai até esses meandros, ela não se aprofunda muito aí, a gente, fazendo essa leitura aqui superficial e no que a questão se atém, então vamos só cuidar para não colocar chifre em cabeça de cavalo, né? Então, o que está acontecendo aqui, a gente tem que se ater ao que a questão nos dá. E, pelo que ela fala aqui, é o princípio da obrigatoriedade, né? Então, realmente, a autoridade ela tem sim um dever legal de instaurar o inquérito, tá? E aí seria aqui a questão de todos os casos, né? Em todos os casos que receber a comunicação da prática. Essa questão que poderia ser um pouco melhor explorada pela prova, mas, em princípio, a gente entende aqui a questão como certa. E aí, quando eu falei para você lá no aulão, né? Prova, pessoal, você tem que estudar prova, você tem que estudar inquérito, tem que estudar prova, tem que estudar prisão. E aí foram os 3 assuntos que caíram, né? Mas, vamos lá.
A respeito da prova no processo penal, julgue os índices subsequentes. E aqui, pessoal, aqui é uma questão de lógica, tá? Não precisa nem ter visto direito para responder essa questão 82 aqui. O exame caligráfico ou grafotécnico visa certificar por meio de comparação que a letra inserida em determinado escrito pertence à pessoa investigada. Até aí, perfeito. Esse exame pode ser utilizado como parâmetro para perícias de escrita envolvendo datilografia ou impressão de computador. E aí você é só fazer uma... Né? Quer dizer, o exame caligráfico ou grafotécnico, eu preciso da assinatura, eu preciso de um texto escrito, né, por quem está se submetendo ao exame. E não existe parâmetro nenhum aqui entre uma perícia feita por grafotecnia, né, o exame caligráfico, etc., grafotécnico, para análise de escrita envolvendo datilografia e impressão por computador, porque qualquer um pode usar e a fonte, enfim, na impressora, da própria máquina de escrever, ela vai sair ali e você não consegue identificar o autor do escrito. Então, é uma questão totalmente errada. Você pode marcar 82, não tem nem que perder tempo nessa questão aqui. E aí, pessoal, na 83 a gente tem aqui a confissão extrajudicial do réu e outros elementos, veja só, confissão extrajudicial do réu e outros elementos indiciários, né, de participação no crime, nos autos do processo, são subsídios suficientes para autorizar-se a prolação de uma sentença condenatória. E, pessoal, você pode ver, em toda a sua prova, duas questões se bateram na questão do livre convencimento motivado, lá do 155 do CPP. Vamos ler de novo lá. Então, a confissão extrajudicial não foi produzida, né? Ela não é prova, pessoal, ela é elemento de informação, elemento de convicção, ela não tem aquele condão, né, ela não foi produzida perante contraditório judicial com aquelas garantias ali que o cidadão tem perante o juízo, né? Então não se sabe em que condições essa confissão teria sido prolatada aqui. Então já é a primeira questão. E outros elementos indiciários de participação são subsídios suficientes. Pessoal, vamos lá para o 55 de novo, né? E o 55 diz assim: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, né, essa confissão extrajudicial aqui, ela não está em contraditório judicial. Então, ela já não preenche aqui, né, uma determinação legal que está no 155. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente os elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas cautelares, as não repetíveis e antecipadas. Então, pessoal, não tem como a 83 ser correta, tá, pessoal? A 83 está errada, justamente porque a confissão ela teria que ser judicial e outros elementos indiciários eles poderiam aumentar a questão do convencimento do juiz. Agora, ele não pode se basear nisso para prolatar sua decisão. Então, a questão 83 está errada. Na 84, pessoal, a gente tem aqui uma questão mal redigida, tá? A banca aqui ela não foi muito feliz porque ela misturou ilicitude com ilegalidade, ela misturou uma questão de legalidade com legitimidade. A gente falou disso aqui no aulão também, sobre a questão das provas ilícitas, né? Enfim, mas vamos lá. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova, obtida com violação às normas constitucionais ou legais, é a nulidade do processo com a absolvição do réu. Então, pessoal, de cara aqui a questão errada, né? Porque, na verdade, veja, se existe uma ilegalidade, você viu lá, a gente falou da teoria do fruto a teoria do fruto das... Vamos lá, pessoal. A gente está aqui com todo mundo dando o seu jeito aqui para que saia da melhor forma, aqui, sem as melhores condições técnicas, então, vamos lá. Então, como eu falei, na teoria do fruto da árvore envenenada, a gente bateu o seguinte, que existe as atenuações à ilicitude da prova, né? A gente verificou tudo isso. E o que acontece? Na verdade, não existe relação de causa e efeito entre a ilegalidade de determinada prova, tá, pessoal? E nulidade do processo com a absolvição do réu. Então, pessoal, totalmente errada a questão aqui, né? Você viu lá, a gente estudou a questão das provas ilícitas, questão das provas ilícitas por derivação, lá no aulão você viu, né? E, enfim, não tem como, não existe nenhuma injunção legal, nenhum nexo de causalidade entre o eventual ilegalidade, né? Na verdade seria ilicitude aqui na prova, né? E nulidade, né, do processo. Na verdade aqui existe sim o direito de exclusão, a prova deve ser excluída, mas outras provas que tenham sido preservadas daquela ilegalidade, daquela ilicitude, já que a banca fez essa confusão, eu não vou mais separar com você aqui o que tecnicamente já tá misturado, tá, pessoal? Mas não existe essa questão de nulidade do processo, tá? Então, na verdade, essa prova ela vai ser considerada
excluída, ela assim é eventualmente ilícita e, portanto, ilegal, e aí ela vai ser, a prova vai ser anulada, né? E eventualmente o que se derivar dali também, mas não tem nenhuma relação com a absolvição do réu, o processo continua correndo, enfim, essa relação aqui não existe, então a 84 está errada. Vou falar agora de prisão, e a gente falou aqui de muito com você nos aulões a respeito de prisão. Falei que você tinha que estudar prisão preventiva, a prisão em flagrante e a temporária, né? E aí caiu. Então vamos lá. No que tange prisão em flagrante, prisão preventiva e a prisão temporária, julgue os itens que se seguem à luz do Código de Processo Penal. Então 85 diz assim: o Código de Processo Penal dispõe expressamente que na ocorrência de prisão em flagrante tem a autoridade policial o dever de comunicar o fato em até 24 horas ao juízo competente, ao Ministério Público, à família do preso ou a pessoa por ele indicada, e ainda a Defensoria Pública se o aprisionado não indicar advogado no ato da autuação. Pessoal, 85 é uma pegadinha aqui, letra de lei, tá? Então, na verdade, ela se refere aqui ao 306 e também ao parágrafo 1º do 306 lá do Código de Processo Penal. A gente vai dar uma lida aqui só para você ficar com ela certa. Então, olha só. Na verdade, quando ele diz aqui que deve comunicar o fato até 24 horas, está errado por conta disso. Ele deve comunicar o fato imediatamente, olha lá. A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra serão comunicados imediatamente, né, ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou pessoa. E esses 24 horas aqui, pessoal, é para que seja, após a realização da prisão, para que seja remetido o auto de prisão em flagrante, né? E aí sim, se o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública, etc. Então, pegadinha aqui, 85, não é, na verdade, essa questão das 24 horas, a prisão tem que ser informada imediatamente, tá? E não, enfim, 24 horas depois. 24 horas depois ele vai remeter os autos. A 86 diz assim: a atual sistemática da prisão preventiva impõe a observância das circunstâncias fáticas e normativas estabelecidas no Código de Processo Penal e, sobretudo, em qualquer das hipóteses de custódia preventiva, que o crime em apuração seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, pessoal, 86, corretíssima, tranquilo. Tá? Então, observância das circunstâncias fáticas e normativas, aí você sabe lá, esgotamento das outras cautelares subsidiárias lá do 282, eventual descumprimento que pode gerar decretação imediata, crime doloso, né? E acima de 4 anos, eu não vou nem fazer remissão aqui ao Código de Processo Penal para a gente não... Você já sabia disso, muito tranquilo. E a 87 diz assim também, vamos lá, admite-se a prisão preventiva para todos os crimes em que é prevista a prisão temporária, sendo esta realizada com o objetivo específico de tutelar a investigação policial. Então, pessoal, vocês sabem que a lei da prisão temporária, ela é uma legislação especial, tá? É a 7960 lá de 89, e a questão é a seguinte: no final aqui a questão está perfeita, tá? Ela realmente, a prisão temporária, ela tem como instrumento, como objetivo, acautelar a investigação criminal. Só que aqui tem uma pegadinha, ó. Admite-se a prisão preventiva para todos os crimes em que é prevista a prisão temporária. E aí você acabou de ver na questão acima que ela pode ser decretada ali no crime doloso, né? Além de os requisitos objetivos que a gente já sabe, né? Ainda tem que ser com 4 anos de pena máxima, acima de 4 anos de pena máxima e com crime doloso. Só que, se você pegar a lei da prisão temporária, ela vai dizer lá, no seu inciso 3, a linha O, nos crimes, né, ela diz lá, então, caberá a prisão temporária, artigo 1º. E aí o inciso 3 diz assim: quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria e participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí lá na linha O diz o seguinte: crimes contra o sistema financeiro. Tudo bem. E aí o que acontece no crime contra o sistema financeiro? Existem crimes do sistema financeiro que têm uma pena máxima igual a 4 anos e não maior que 4 anos, tá? Por exemplo, o artigo 16 aqui, que operar sem autorização o sistema financeiro, a instituição financeira, etc. Ou, por exemplo, violar o sigilo da operação, né? Uma operação financeira, do artigo 18. Então, você vai ter lá a reclusão desses 2 crimes que eu falei, de 1 a 4 anos. Então, de 1 a 4 anos, o máximo é 4. Então, não vai passar de 4. Então, não preenche o requisito da preventiva, logo a questão está errada, tá? Então, 87 é pegadinha, uma pegadinha bem feita, né? Se você não tivesse ligado, caía. Já finalizando aqui, pessoal, então, no curso de investigação federal de grande porte, o juízo federal autorizou medida de busca e apreensão de bens e documentos conforme descrito em mandado judicial, atendendo à representação da autoridade policial. Na realização da operação, houve dificuldade de identificação e de acesso ao imóvel apresentado na diligência por estar situado em zona rural.
Nesse mesmo dia, no entanto, durante a realização de outras diligências empreendidas no curso da operação policial de grande porte, os agentes chegaram ao sobredito imóvel no período noturno. Apresentaram-se então ao casal de moradores e proprietários do bem, realizando-se leitura do mandado, com a exibição do mesmo, obedecendo às demais formalidades legais para o cumprimento da ordem judicial. Desse modo, solicitaram autorização dos moradores para ingresso no imóvel e realização da diligência. Tá? Então aqui, considerando a situação hipotética acima, julgue os próximos itens com base nos elementos do direito processual. Então 88 diz assim: na execução irregular da diligência, caso haja suspeita fundada de que a moradora oculte consigo objetos sobre os quais recai a busca, poderá ser efetuada a busca pessoal, independente de ordem judicial expressa, ainda que não exista mulher na equipe policial, de modo a não retardar a diligência. Pessoal, então aqui uma pegadinha, porque lá no 249 você vai ter a questão que vai individualizar a questão da busca na questão da mulher aqui. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar em retardamento ou prejuízo da diligência. Então, na verdade, se, né, a gente tem que fazer uma leitura contrária senso, se a necessidade de uma outra mulher cumprir aquela diligência, atrasar a busca e a diligência, existe a autorização legal para que uma equipe masculina possa fazer isso aí, tá? Então, de modo aqui, o que bate a questão é justamente isso, de modo a não retardar a diligência. Então, para que não atrase, a questão já está dizendo aqui, pessoal, em toda a parte dissertativa, lá na historinha, né? A assertiva dela diz o seguinte, que tem uma série de óbices aqui, foi complicado chegar, etc. Quer dizer, se a gente fosse esperar aqui a chegada de uma mulher para poder cumprir a determinação do 249, exceto no sentido de que não se retarde a diligência, né? Essa autorização legal que o 249 faz, a gente vai estar justamente indo no sentido contrário da lei. Então, se não for de modo que atrase ou óbice a diligência, uma equipe masculina pode sim, né? Lógico que guardadas as proporções ali, tendo todo um cuidado maior, fazer aquela busca pessoal, tá, pessoal? Então, a 88 tinha essa pegadinha aí. A 89 diz o seguinte: existindo consentimento do marido para a entrada dos policiais no imóvel, com oposição expressa e peremptória da esposa, o mandado não poderá ser cumprido no período noturno, haja vista a necessidade de consentimento de ambos os cônjuges e moradores. Pessoal, então a gente conversou aqui, até conversei com os professores, no meu entender, a 89 ela está muito mal escrita, tá? Mas a gente está colocando o gabarito aqui como errada, porque, na verdade, independente do consentimento aqui da esposa ou do marido ou de ambos os cônjuges ou moradores, a questão da entrada noturna ela é uma garantia constitucional, então ela está vedada. Você sabe que o lar é inviolável, só existe possibilidade de violá-lo numa situação de flagrante, tá? E no flagrante real ainda. Tá? Então essa questão 89 a gente está gabaritando como errada justamente por essa confusão aqui, haja necessidade de outros moradores, os cônjuges ou a esposa consentir, o marido, não interessa se quem consentiu ou quem deixou de consentir. A entrada noturna, né, é óbvio que 19 horas, tem aquela questão, né, jurisprudencial, se você for pesquisar, você vai ver que 19 horas, 18h30, tem local que anoitece 20 horas agora na hora de verão. Então, a questão está errada justamente por essa... Não interessa se tinha consentimento ou não da esposa ou de outra pessoa que morasse naquele mesmo imóvel, né? A entrada noturna somente, como você já sabe, na questão do flagrante. Pessoal, é isso. Então, esse é o nosso gabarito aí, é o nosso gabarito que vai estar provisório no blog, no site, enfim. Vocês podem, né, dar uma olhada aí, fazer o cotejo com a legislação, dar uma olhadinha no que tem aí a respeito dos livros, na doutrina, etc. Mas a gente acredita que não tem muito o que sair aqui. Questão de recursos também, não vejo questões que a gente tem aqui recorrer, não tem muita celeuma aqui. As questões no processo penal foram bastante tranquilas e é o que a gente falou nos aulões. A prova de polícia, pessoal, tem cobrado atividade policial. Então, quem estudou prisão, quem estudou prova, quem estudou as diligências aqui se deu muito bem. Espero que vocês tenham ido bem. Esse é o A Prova, sempre ajudando você na sua conquista do objetivo. Um abraço, até mais.